A paz de Deus por Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Para você que ainda não me conhece, está aqui pela primeira vez, o meu nome é Carlos Einar e este é um canal de opinião, reflexão, análises bíblicas, comportamento cristão. E eu já de antemão te peço que você inscreva-se nesse canal, ative o sininho das notificações, ajude o progresso desse canal, ajude o meu ministério aqui no YouTube a crescer, um ministério que Deus me deu. Um ministério ao qual eu aqui neste canal eu não peço ofertas, dízimos, coletas ou qualquer contribuição financeira a meu favor. A única coisa que peço é o teu like, a tua inscrição e o teu compartilhamento dos meus vídeos com outras pessoas. Se você fizer isso, você estará me ajudando e ajudando que a palavra de Deus possa ser propagada para mais pessoas. Eu recebi a seguinte pergunta em vídeo. Uma pessoa se batizando, ela pode se salvar sem estar congregada com outras pessoas ou frequentar igrejas, denominações, estar reunida com outras pessoas que comunguem da mesma fé? Resumindo, há salvação sem estar congregado em alguma igreja? Logo após a vinheta. Mande sua dúvida ao irmão Carlos Reinar. Você questiona e a Bíblia decifra. Eu vou colocar o vídeo que me foi enviado com outras dezenas de vídeos que eu estou em dívida com muitos irmãos aqui, inscritos do canal, mas que eu irei responder cada vídeo na medida do possível, só terem um pouco de paciência comigo. Irmão Carlos Einar, a paz de Deus, tudo bom com o irmão? Eu gostaria de saber, vou passar esse vídeo para uma amiga minha aí, ela tem vergonha e não quer aparecer, ela quer se batizar, mas ela não quer frequentar nenhum tipo de denominação, vamos dizer assim. Ela alcança a salvação se ela ir lendo a Bíblia e, segundo o entendimento que ela vê que é certo, ela alcança a salvação sem pertencer a algum lugar, vamos dizer assim. E eu era do movimento dos desigrejados, e eles falam que nem no monte, nem nos templos, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, então você não precisa ir para um templo. Como é que fica isso à luz da Bíblia e o irmão que conhece melhor? O irmão pode me ajudar nessa parte? Deus abençoe. Vamos por parte. A amiga desse querido irmão que enviou o vídeo, ela quer se batizar, mas ela não quer frequentar igrejas evangélicas, ou seja, um agrupamento, ajuntamento de cristãos. Ela quer servir a Deus na individualidade, lendo a Bíblia sozinha, fazendo as suas orações na sua casa, sem se ajuntar com outras pessoas. E o irmão citou também ali a passagem de 4 de João, versículo 23 ou 25, onde Jesus diz que nem no templo, nem no monte adorarão, mas sim os verdadeiros cristãos adorarão em espírito e em verdade. O que eu não posso aqui nesse vídeo é lhe responder dizendo que um cristão ou uma cristã que aceita Cristo e se batiza e não quer estar congregado com outros crentes, eu não posso dizer que essa pessoa não se salvará. Isso não está nos meus méritos nem na minha ossada afirmar algo desse tipo. Por outro lado, eu tenho vários motivos fortes e importantes para aconselhar e estimular que as pessoas se congreguem umas com as outras. Nós temos Hebreus capítulo 10, versículo 25, que é um versículo muito contundente nesse quesito, porque o ato de se reunir como igreja serve para encorajamento um dos outros, para cultivar o amor, as boas obras. E o conselho ali foi justamente para não deixar de se reunir como estava sendo o costume de muitos. Naquele tempo já tinha o espírito dos desigrejados, dos individuais, daqueles que queriam ser cristãos
individuais um dos outros. E muitos por aí argumentam dizendo: eu sou a igreja, eu sou o templo. Nada disso. Você só é uma igreja se você estiver unido ou unida, né, com os crentes que aceitaram a Cristo e foram sepultados em Cristo pelo batismo, se tornando uma nova criatura em novidade de vida. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz: Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. O apóstolo Paulo, ele usou o plural, dizendo que o templo de Deus não é uma pessoa só individualmente, mas o corpo de Cristo, a comunhão dos cristãos reunidos e unidos, uma só fé, em uma comunhão, no mesmo intuito, no mesmo interesse, em agradar a Deus para sermos salvos. O templo de Deus é a igreja reunida, é uma congregação de cristãos que formam e compõem o corpo do Senhor Jesus. Romanos 12, versículo 4 e 5. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Então nós vimos aí, mediante este versículo, que nós somos um corpo com funções diferentes, mas nós dependemos um dos outros. Então não existe você ser uma igreja individual, sozinho, solitário, porque nós precisamos um dos outros. E nós, sendo membros de um corpo, tem que estar unidos. Se você vê um membro do corpo fora do corpo, ou ele está com gangrena, ou foi amputado, ou está morto. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 23. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Então Jesus Cristo é a cabeça de um corpo, uma igreja com vários membros. Cristãos reunidos tendo Jesus como salvador desse corpo. Não tem maneira de você ou qualquer pessoa que seja ser corpo de Cristo individualmente, solitariamente, porque eu, você, os demais cristãos, nós unidos espiritualmente somos membros desse corpo. Fazemos parte, dessa junção e formamos o corpo de Cristo. Não tem como você querer a Cristo, querer Jesus, que é o cabeça, e não querer o corpo, que é a igreja. Que nem no caso dessa pessoa que esse irmão enviou a pergunta. Quer batizar em uma igreja, mas não quer fazer parte da igreja. Não quer fazer parte do corpo. A pessoa se esquece que em uma reunião de cristãos, como é mandamento da palavra de Deus se reunir, existe um ato sublime, que é o ato da celebração da ceia do Senhor, da Santa Ceia. Recordamos o sacrifício de Cristo através da Santa Ceia, relembramos e anunciamos a sua morte até que ele venha. Você está rejeitando de alguma forma o cabeça desse corpo, que é Jesus Cristo. Eu entendo muito bem a frustração dessas pessoas que estão se desigrejando dia após dia. Essas pessoas estão decepcionadas com as heresias, com os exageros, com a exploração da fé, escandalizadas com todo esse circo neopentecostal, no meio das igrejas. Infelizmente, isso é cumprimento da palavra de Deus. E todos os argumentos usados pelos desigrejados, eu sei que eles se ofendem, muitos não gostam que eu use esse termo, mas é o que são. Se desigrejam, saem das igrejas, saem de se reunir. Eles usam os seguintes argumentos que para mim são fajutos. E praticamente qualquer criança consegue refutá-los. Como, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 21 ao 24, que eu vou ler aqui e vou dar a minha refutação a essa tese dos desigrejados. Jesus respondeu: Creiai em mim, mulher,
Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Jesus, conversando com a mulher samaritana, Jesus não estava menosprezando ou desqualificando o ato de adorar a Deus no monte ou adorar a Deus no templo, porque Deus está em toda parte. O problema contextual ali era que os judeus e os samaritanos estavam em uma briga já há séculos, uma briga muito antiga, e eles ficavam na disputa. Os judeus diziam que adoravam a Deus no templo porque era sagrado. Os samaritanos diziam que adoravam a Deus no monte porque o monte era santo. E desta forma, tanto os judeus quanto os samaritanos, eles perderam o eixo, eles perderam a essência. Eles estavam colocando a suma importância mais no local da adoração do que no próprio ato de adoração a Deus. E Jesus disse, está chegando a hora, e de fato chegou a hora. Naquele momento, naquele tempo, já havia chegado o momento dos verdadeiros adoradores adorar a Deus em espírito e em verdade. E vimos que depois dessa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, depois passou-se o tempo, Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou, subiu ao Pai, e Deus iniciou a sua igreja em Antioquia. Então Jesus não estava ali censurando o ato dos cristãos, daqueles que adoram a Deus, se reunir num templo, ou seja, no monte. É porque judeus e samaritanos estavam dando importância a rituais, a cerimônias, a locais, querendo um local apropriado para se adorar a Deus. Aí Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, querendo dizer que não importa aonde você adore a Deus, mas que você adore a Deus em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus no templo, no monte, embaixo de uma árvore, em um salão, em um barracão, em um galpão, em uma praça, no meio da rua. O que importa para Deus não é necessariamente o local da reunião, mas o que importa para Deus é se o coração dos seus fiéis, daqueles que lhe adoram, estão realmente no propósito de adorá-lo. Outro bordão, um versículo fora de contexto, muito usado pelos desigrejados, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E muitos usam isso para querer tirar as pessoas de dentro dos prédios das reuniões cristãs. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 22 ao 25. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares, um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego e tudo, e supre cada necessidade. Você consegue entender o contexto exato dessas palavras do apóstolo Paulo? Os gregos no Aerópago de Atenas, eles tinham vários altares, vários santuários, aonde eles tinham ali os seus deuses, as suas estátuas, suas imagens. E cada altar tinha um deus com o seu nome. E Paulo, andando por lá, ele viu que eles eram muito religiosos. E passando, o apóstolo Paulo viu um altar
que não tinha o nome desse Deus. Apenas estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo viu aí uma porta para pregar o evangelho para os gregos. E foi o que Paulo fez. Paulo disse: esse Deus aí, esse altar que vocês ofereceram a esse Deus desconhecido, é justamente o Deus que eu anuncio a vocês. É o Deus que eu estou lhes falando. Esse Deus que vocês honram sem conhecer é o Deus que eu sirvo e é o Deus que eu estou oferecendo a vocês conhecer também. Os gregos, eles tinham o costume de levar manjares, alimentos, bebidas, flores, especiarias às imagens, às suas idolatrias. E eles também levavam comida, levavam flores, levavam bebidas nesse altar desse Deus desconhecido, que na simplicidade deles representava o Deus formador dos céus e da terra. E o apóstolo Paulo disse a eles que o Deus formador dos céus e da terra não precisava de um altar ou de um lugar físico para habitar, para morar. O Deus criador não precisava de um local feito por mãos de homens, pois Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, está em toda parte. E também Deus não precisava ser servido por mãos humanas, porque eles levavam comida, bebida, flores, ungüentos, especiarias, como se Deus precisasse de alguma coisa. E Paulo disse a eles, é o contrário, é Deus que estende a mão para nós, que supre as nossas necessidades e cuida de nós. É Ele que nos dá a saúde, nos dá o fôlego de vida e prepara tudo o que precisamos. Então os argumentos das pessoas que não querem se congregar, que querem se desigrejar, são argumentos falaciosos, fajutos e totalmente falhos. Independente da placa da igreja, do CNPJ, nós temos que estar reunidos com outros cristãos, formando o corpo de Cristo e tendo em mente, nós não somos salvos por estar reunidos, mas nós nos reunimos com outros cristãos porque nós somos salvos em Cristo. Fomos comprados e lavados pelo sangue do Senhor Jesus, pelo sangue do concerto eterno. O vídeo termina por aqui, espero ter respondido as dúvidas, espero que todos vocês que assistiram tenham gostado e eu peço que deixe o like, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhe os meus vídeos, me ajude a crescer, me ajude o meu canal a expandir mais e mais, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Termine esse vídeo te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que abençoe, até um próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala aí, meus amigos de sucesso, tudo bem com você? A paz de Deus a todos. O irmão Carlos Reinar vai deixar meu canal na descrição aqui do vídeo. Eu queria saber de você, se você acredita que com R$5 eu consegui já faturar mais de 10, 20, 30 mil reais. Você acredita? Bom, se você não acredita, eu tô passando aqui para deixar um recado para você. Se você não acredita e quer aprender a ganhar dinheiro agora, acessa na descrição aqui o meu canal. Deus te abençoe grandemente, sucesso para você e até a próxima.